continuar. Gravando. Bom, gente, como a gente interrompeu por conta do tempo, vamos continuar, certo? A gente estava falando justamente sobre aqueles quem não te temerá no início desse louvor diante de Deus, diante do trono de Deus, certo? Uma exaltação ao Senhor, certo? E diz, quem não te temerá, mostrando que diante do trono de Deus, as pessoas se derramam em adoração com cânticos para exaltar o seu nome, exaltar as suas obras e as suas maravilhas, dizer que ele é todo poderoso, como a gente viu no verso 3. Aqui, dizer que magnificará o teu nome, certo? Ou seja, exaltará o seu nome em toda a terra, como diz lá em Apocalipse, capítulo 5, que diz, diante dele, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Esse é justamente esse momento em que todos reconhecerão que Jesus reina sobre todas as coisas e que ele é santo, certo? E que por isso todas as nações virão e se prostrarão diante dele, ok? Aí diz, por quê? Por que esse cântico? Por que as pessoas estão entoando esse cântico ao Senhor? E aí ele diz, porque os teus juízos são manifestos. Todo mundo sabe dos atributos de Deus e que um dos atributos de Deus é a justiça. Deus é justo. É um dos atributos comunicáveis de Deus. É tanto que nós temos a nossa justiça, porque essa justiça é um reflexo, ainda que falho, imaculado, um reflexo da justiça de Deus. Ok? Então, por que eles estão louvando? Porque eles estão vendo o atributo da justiça de Deus sendo derramada por causa daquilo que todas as pessoas, desde os antigos profetas até nós, perguntávamos. E que pergunta era essa? Vamos ver a partir do Salmo 94, que diz assim, ó. Até quando? Olha a pergunta. Até quando, Senhor, os ímpios? Até quando os ímpios saltarão de prazer? Até quando proferirão e falarão coisas duras? E se gloriarão todos os que praticam iniquidade? Reduzem a pedaços o teu povo, ó Senhor, e afligem a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro, e ao órfão tiram a vida. Contudo, dizem, o Senhor não verá, nem para isso atenderá o Deus de Jacó. Olha só, a pergunta que todos nós fazemos até hoje é, até quando, Senhor? Até quando haverá essa injustiça? Até quando o mal prevalecerá? Até quando o ímpio se regozijará e pisará sobre aquele a quem eles oprimem? Até quando? É uma pergunta que até o ateu ele faz, porque ele diz, como Deus sendo bom permite o mal? Por isso que faz essa pergunta, até quando? E essa não é uma pergunta somente lá de Salmo. O profeta Abacuque também fez essa mesma pergunta. O livro de Abacuque é um livro belo, porque é um livro que mostra justamente o prevalecer da impiedade e da maldade diante do profeta. E aí, quando ele vê isso, ele diz, o peso que viu o profeta Abacuque, Abacuque capítulo 1, dos versos 1 a 4, diz, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei, violência, e não salvarás. Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e a justiça se manifesta distorcida. Mais uma vez, o profeta Abacuque faz a mesma pergunta que toda a humanidade faz. Senhor, até quando? Até quando a impiedade prevalecerá? E, por fim, a gente vê não mais os homens clamando e perguntando até quando haverá injustiça. Não é mais na terra que se faz esse clamor, mas agora é feito esse clamor no céu, diante do próprio trono de Deus. Os santos, os remidos, aqueles que morreram por causa do Evangelho e aqueles que morreram confessando Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador,
estão diante do trono de Deus e também perguntam a ele e clamam. E diz o texto, em Apocalipse 6:10 diz, e clamavam com grande voz, dizendo, clamar com grande voz é gritar. E eles diziam, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? É a mesma pergunta, até quando? Até quando acontecerá essa impiedade? E aí, nesse momento em que a ira de Deus é derramada, esses homens eles se regozijam e cantam cântico. Por quê? Porque os juízos de Deus são manifestados sobre os ímpios. Olha que maravilha! É o povo de Deus entoando cânticos por causa da justiça de Deus sendo derramada sobre toda a impiedade. E o verso 5 diz, e depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. Gente, é sempre bom frisar e é sempre importante dizer que o livro de Apocalipse não pode ser lido de forma linear, certo? O que é linear? Com começo, meio e fim. Não tem como você fazer a leitura do livro de Apocalipse de forma linear. Se assim o fosse, então a gente viria a destruição do mundo 7 vezes. Porque por 7 vezes o livro de Apocalipse narra a volta de Jesus. Lá nos selos, sexto selo, eis que viu os céus abertos, os céus converterá em, os céus, a lua se converterá em o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, até que venha o grande e terrível dia do Senhor. Quando a gente vê a sétima trombeta, mais uma vez, os céus se abrem, há escuridão, trevas e o grande e terrível dia do Senhor. Então, a gente vê por várias vezes a mesma história sendo contada. Então, não tem como você contar isso de forma linear, um começo, meio e fim, mas sim a mesma história sendo repetida, com novas nuances daquilo que está sendo contado nessa literatura apocalíptica, certo? E, além de não ser lida de forma linear, ela também não pode ser lida de forma literal. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque quando você lê Templo do Tabernáculo, a primeira coisa que lhe vem à cabeça é que esse templo é um local físico, o que não é verdade. Não existe um templo físico no céu. Esse templo traz a ideia e a visão de que essa tenda ela foi escrita pelo profeta, pelo apóstolo João, remetendo à tenda de Moisés que ele fez no deserto. E o que é que a tenda de Moisés no deserto simbolizava? Ela simbolizava a própria presença de Deus, certo? A gente vai ver essa tenda e essa presença de Deus um pouquinho mais adiante nesse mesmo capítulo. Por isso que eu não vou me aprofundar mais, mas vocês vão perceber que esse templo do tabernáculo, ele não é literal. Não tem como haver um templo físico no céu, certo? Então, João olhou e viu o templo do tabernáculo de Deus. E aí e os 7 anjos, que tinham as 7 pragas, saíram do templo, saíram da presença de Deus, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelos peitos. Gente, o que são essas 7 pragas, certo? Há um paralelismo muito grande entre as taças e as trombetas. Eu já demonstrei isso a vocês lá no início, certo? Que as trombetas eram a ira com a misericórdia. As taças é a ira, é a consumação da ira de Deus, certo? Há uma diferença marcante mostrando que agora a situação dos ímpios, ela é irreversível. Não tem mais chance, não tem mais graça, não tem mais misericórdia sobre eles, certo? Não tem mais uma chance deles se arrependerem, primeiramente porque eles não querem se arrependerem. Eles mordem a própria língua e blasfemam contra Deus. Então, esse é um momento irreversível, certo? Enquanto nas trombetas havia essa mistura com a misericórdia, como chamado ao arrependimento, certo? E essas trombetas, elas atingiam, acho que vocês lembram, elas atingiam 1/3 dos elementos. Lembra? 1/3 das águas salgadas, 1/3 das águas doces, 1/3 da vegetação,
e 1/3 dos astros, certo? 4 trombetas atingindo os elementos naturais, ok? Só que elas atingiam apenas 1/3. Onde é que eu estou? Apenas 1/3 dos elementos e 1/3 dos homens. As 3 últimas trombetas eram justamente para atingir os homens, mas apenas 1/3 desses homens. Quando a gente vai para as taças, as coisas se invertem. Elas não se invertem. Há o paralelismo, porém, nas trombetas, 4 atingiam os elementos naturais e 3 os homens. Na taça, isso se inverte. 4 são para atingir diretamente os homens e 3 são para atingir os elementos naturais, certo? É um processo no qual essas 3 taças derramadas sobre os elementos naturais, elas vão ser final e cabal, ok? Elas vão vir para destruir completamente todas as coisas. E essas 4 destinadas aos homens também é final e cabal, ok? O objetivo do autor aqui, como eu disse a vocês, o tempo todo, a leitura precisa ser feita de forma simbólica, é somente mostrar o aumento e a intensidade desse juízo de Deus, ok? Que não será mais somente sobre uma parte, mas sim sobre o todo. Não será somente atingindo partes. E, como eu disse, a leitura ela tem que ser feita de forma histórica. E durante toda a história da humanidade, a gente vê Deus derramando de seu juízo sobre a humanidade. Não ache que nada na história acontece por acaso. Tudo há a mão soberana de Deus agindo na história. Deus não está à parte na história. Então, se você vê 1/3 da Amazônia queimando, se você vê as águas dos mares sendo contaminadas por poluição, se você vê juízos de Deus vindo através de maremotos, de terremotos, de vulcões, entenda, isso é para atingir 1/3. É um chamado de Deus ao homem para que este venha a se arrepender. Sendo que, no final, ela vai se intensificar e vai atingir a totalidade da Terra. Por isso que fala lá em Apocalipse, dizendo que os 4 anjos que estão presos nos 4 pontos da Terra serão soltos, ok? Porque vai atingir a Terra em sua totalidade, norte, sul, leste e oeste. E aí no verso 7 diz, e um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira e da cólera de Deus, que vive para todo sempre. 7 taças, ela também pode ser traduzida por tigelas, certo? O que é uma tigela? Tigela é um copo raso, certo? Tigela é algo que, se você colocar líquido nela, ela é muito fácil de ser derramada, certo? Então, por isso que diz que a largura desses frascos em sua parte superior, ela tende a fazer com que o seu conteúdo e o seu líquido ele vaze de forma muito rápida e de uma vez só. Não vai restar nada nesta tigela ou nesta taça, porque ela é feita justamente para que quando se derrame ela se derrame em sua totalidade, implicando, claro, nessa repentina subversão das desgraças da ira de Deus derramada sobre os ímpios, certo? É para mostrar justamente que esse derramar da ira de Deus, ele será total e repentino. Será total e aniquilará o homem de uma vez só e de forma cabal. E aniquilará por quê? Porque essas taças, essas tigelas, elas estão cheias da ira. Em alguns textos diz da cólera de Deus. Como podemos ver, essas taças fazem parte de um contraste, ou seja, elas são diferenciadas de outras taças que já surgiram também no texto de Apocalipse, certo? Sendo que essas primeiras taças, elas são citadas e elas trazem o frescor, a beleza, o bom perfume da oração dos santos, como diz em Apocalipse 5:8. Eu botei 5:9, mas é 5:8 que diz: e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões
prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas, mais uma vez, música no céu. Harpas e taças de ouro cheias de quê? Cheias de incenso, que são a oração dos santos. Olha o contraste. Enquanto eles têm nas suas mãos essas taças de ouro cheio do incenso e da oração dos santos, que chega às narinas de Deus com cheiro suave, Deus, em contrapartida e em resposta a essas orações, enche e acumula as suas taças de sua ira para derramar justamente sobre os ímpios. É o amargor dessa ira que vai ser derramada. E por fim, no verso 8, a gente lê: E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo, até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. Mais uma vez, templo não é templo literal, certo? Como eu havia dito. A ideia do autor de João é referir-se a esse templo, tendo como vislumbre o templo de Moisés construído lá no deserto. Construído lá no deserto para o povo judeu, certo? E o que foi que aconteceu? Olha o paralelo. Quando ele construiu, quando Moisés terminou de construir o seu templo, o que foi que aconteceu? A mesma coisa que aconteceu no céu. Olha só o paralelo, olha só como o Antigo Testamento, ele demonstra, ele é uma sombra daquilo que de fato acontece nos céus. Se a gente for para Êxodo 40, diz assim, ó: levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou a cortina da porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra. Então, o que é que aconteceu? A nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Assim como aconteceu em Moisés, aconteceu também com Samuel. Quando Samuel concluiu a construção do grande templo, Salomão, perdão. Quando Salomão concluiu a construção do grande templo, o que foi que aconteceu? E sucedeu, 1 Reis, capítulo 8, verso 10. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor. O que é que nós podemos aprender com isso? A gente aprende que João ele vê a glória e a majestade de Deus nos céus. É a glória e o poder de Deus que estão diante dos olhos de João, e ele vê essa glória sendo refletida sobre ele, mostrando que a justiça de Deus está sendo feita, a justiça de Deus está sendo estabelecida. Aquele clamor que é feito desde os antigos, que é feita por nós, que é feita por aqueles que estão diante do trono de Deus, essa glória de Deus, ela enche o templo para dizer assim: vão. Perceba que os anjos com as taças saem justamente do templo. Quando esse templo se enche, ele diz: vão, derramem da minha justiça sobre toda a impiedade. E aí ele diz: ninguém podia entrar no templo até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. Não porque a glória do Senhor tomava o templo. Lá no passado, quando a gente vê em outro texto que os sacerdotes nem conseguiam se manter de pé diante da glória de Deus que havia no templo. Você vê aqui em Reis que os sacerdotes saíram do templo e aí a casa foi cheia. Mas aqui, no céu, ninguém podia entrar não porque a glória de Deus estava lá, mas porque ali encerrava-se o tempo de intercessão. Não, é como se ele dissesse assim: acabou. Não tem mais chance mais para essas pessoas. A porta da graça foi fechada. Não há mais tempo de pregação. Esse é o tempo do juízo final de Deus. O que podemos aprender diante de tudo isso, né? Qual a grande lição que a gente tira do capítulo 15 de Apocalipse? Primeiro, é que Deus exerce justiça. É que Deus exerce juízo.
é que por mais que a gente possa imaginar que Deus está alheio a todo o mal do mundo, Deus está apenas acumulando nas suas taças o furor de sua ira. E no dia do juízo final, essa ira será derramada. O que é que a gente aprende mais com isso? É que esse juízo não está reservado para nós. Nós estaremos livres, nós estaremos com Ele nos céus, nós seremos arrebatados, nós seremos tomados para Ele. E nesse grande dia em que nós seremos tomados para Ele, o Senhor derramará da sua ira sobre toda a terra. Então se alegre, porque por mais que as coisas estejam difíceis hoje, por mais que a gente esteja, às vezes, até entrando em desespero por conta dessa pandemia, por conta dessa loucura que está acontecendo, Deus, Ele está no trono e governa todas as coisas. Amém? Então, não vou mais me prolongar. Eu acho que a grande lição do capítulo 15 já foi demonstrada para vocês. O capítulo 16 é um capítulo muito pesado, porque, como eu disse, é justamente esse derramar da ira de Deus. É onde você vai ver a justiça de Deus sendo exercida, mas não é um capítulo para nos entristecermos, porque você vê que os santos, eles louvam a Deus justamente porque eles vão ver a justiça de Deus sendo exercida no dia do juízo final. Amém? Então, vou encerrar aqui, tá? Vou encerrar também a gravação. Então, que Deus abençoe vocês. Estou falando isso só para a gravação, mas antes de